que a gente vai conversar agora com o Daniel Dias Gonçalves, psicólogo. Afinal de contas, toda essa base que a gente constrói é necessário conhecer a alma humana, né? Nós somos engenheiros, técnicos, muito dedicados e interessados em conhecer psicologia, sociologia, ciências humanas, mas nada melhor do que ouvir de um psicólogo mesmo um posicionamento. Só um recado. A apresentação dos alunos vai continuar depois da apresentação do Daniel, então é um bônus, é uma surpresa na nossa programação, então tem mais 2 trabalhos, tá? Mas agora vamos conversar com ele. O Daniel é psicólogo clínico, palestrante e ministrador de treinamentos. Ele se formou na Unip em 2017, em hermenêutica fenomenológica no Instituto da SEM, cursando especialização em clínica de psicologia no IFEM do Rio de Janeiro. Ele é engenheiro de computação pela USF em 2004, então teve essa transversalidade, né, de formação de engenheiros como nós para psicólogo, especialista em gestão de projetos na FIA e redes de computadores na Unicamp. Como psicólogo, tem 3 anos e meio como psicólogo clínico, 20 anos de experiência em multinacional americana, desde técnico, analista de marketing de produto, gestor de serviços de TI, gestor de pessoas, Product Owner no modelo ágil, ministrou treinamentos em gestão de conflitos, gestão de serviços, relações interpessoais e transformação de mindset de times. Então, Daniel vai falar de sustentabilidade emocional e o cuidado com a inteligência. Bom dia a todos, bom dia pela manhã. Agradeço muito o convite. Não é à toa que meu sobrenome é Dias Gonçalves, é porque a gente é irmão mesmo. Na dúvida, né, já esclarecer. Já vou esclarecer, antes que alguém pergunte. Na dúvida, já vamos deixar as coisas evidentes. Agradeço intensamente o convite, conheço o Cris há muitos anos também, e estou muito feliz aqui de poder colaborar. Então, com essa experiência, espero trazer para vocês uma visão um pouco mais voltada, né? Vocês viram a minha história, eu comecei lá como engenheiro, tenho orgulho da carreira de engenheiro, mas depois percebi que realmente a parte humana é o que mais sensibiliza no dia a dia, é o que mais toca, é o que mais faz a diferença nas relações, tá? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Está sendo possível ver a tela? Sim. Perfeito. Então, vamos começar uma viagem aqui, junto com a casa. Vamos fazer primeiro um check-in aqui na nossa viagem interior. Entrando na casa, estamos em um plano de voo no dia de hoje, não atendendo outras possibilidades, deixando de ouvi-las, né? Mas viajando aqui nas nuvens para absorver novos conteúdos dentro de um plano de voo que nos levará a um destino comum. Todos vamos aterrissar em algum momento. Mas que após aterrissarmos, cada um poderá aplicar esses conhecimentos e sabedoria em diversas dimensões do cotidiano, assim como acontece quando viajamos. E então vem o sentido duplo de viajar. E sumariamente, deixar flutuar, vir o que tiver que vir, conhecer, aprender. Quando viajamos de férias ou na maionese, como é conhecido, são momentos de deixar acontecer, de permitir a presença do espontâneo e do relaxamento. É isso que a gente precisa quando faz uma viagem interior. Mas esse mas é um negócio que eu gosto de usar, né? Porque será que, assim, desde que decolamos no dia de hoje, vocês são os viajantes e estão recebendo um serviço de bordo especial e estão conhecendo diversos lugares de sabedoria de cada palestrante e acumulando experiência. E aí eu volto no mas, né? Porque o mas quebra um pouco o raciocínio. Ele desacelera, ele pausa a lógica, ele pausa aquele já conhecido, aquela coisa automatizada que algumas pessoas trouxeram aqui, que andaram aplicando junto com a casa essa prática de vamos analisar, vamos conversar, vamos entender. Então, o mas não precisa ser uma intervenção. Ele pode ser simplesmente um alargamento de um tempo para se respirar, tomar uma decisão, oxigenar o cérebro e ampliar a visão daquele momento. Nós estamos o tempo todo correndo e vivendo quase sem respirar. Esquecemos da nossa pausa, do oxigênio, do check-in na viagem anterior. Estamos agora fazendo esse check-in e viajando em direção ao aspecto emocional, o mais importante nas relações de trabalho. Quantas vezes viajamos com tudo 100% programado e no final chegamos em casa das férias e faz aquele tiquezinho dizendo assim, puxa, concluí todos os itens da minha viagem.
Mas espera aí, cadê as férias, né? Nós estamos falando justamente um momento de relaxar, de esquecer que tem um monte de entregáveis, grandes ou pequenos, deliverables, como quiserem usar, metas, objetivos. E aí a gente acaba por não conseguir relaxar, porque o Pablo fica o tempo todo vivendo marcos importantes na vida. O que está acontecendo aqui dentro dessa viagem? Estamos envolvidos em uma malha de emoções e sentimentos. Aqui, individual, mas se a gente começa a conversar, isso se torna uma malha grande, com várias pessoas. Não é à toa que eu tenho aqui um desenho com conexões neurais, conexões do cérebro ao coração. A gente está todo, a gente é uma coisa só. Somos um único ser. Com todos os sentimentos e emoções, eu exemplifiquei alguns aqui. Paz interior, agora eu não estou tanto, fazendo uma apresentação, ansiedade estou um pouco, coragem também, mas nem por isso eu deixei de sentir outras coisas, por exemplo, amor pelo meu cachorro, pela minha família. Não é porque eu estou focado aqui que eu deixei de ter outras emoções, né? Porque eu estou aqui que eu não estou com medo de alguma coisa que possa acontecer com uma outra pessoa, se tivesse o caso de alguém doente e não tem. Então, a gente está sempre convivendo com as atividades práticas, mas com a gente internamente e com as emoções nossas e dos outros constantemente. Sustentabilidade emocional e o cuidado com a inteligência. Sustentabilidade vem de se manter sustentável, que possa ser usufruído sem produzir a extinção, rompimento, e sustenta-se por autocuidado. Sustentabilidade emocional é o cuidado em manter-se atento aos próprios sinais de saúde mental e resgatar-se ao seu saudável para evitar romper-se. O seu saudável está grifado de propósito. Eu não tenho como saber como é o saudável do meu vizinho, do meu cachorro ou de alguma outra pessoa. Eu tenho é um autoconhecimento. A gente começa a viver, não vem com manual a vida emocional. A gente vai vivendo, vai entendendo o que é próprio e o que não é próprio, aonde a gente fica bem, aonde a gente fica amarrado. Somos sempre aquilo que fazemos e como fazemos. Se trabalho muito e sou desorganizado, assim será a minha gestão, pois nunca somos duas pessoas distintas. Somos sempre uma única pessoa em diversos momentos e lugares, fazendo check-in e fazendo check-out, decolando e viajando em assuntos e depois pausando. A inteligência intrapessoal está ligada ao autoconhecimento e empatia. Está no âmbito das relações interpessoais. As emoções não se destacam, possuem vida própria. Não, desculpa, as emoções não descansam, elas possuem vida própria. Se alimentam do fato de existirmos e mesmo que se tente ignorar o que está sendo sentido, ela vai continuar existindo. Conter não significa deixar de existir. Significa apenas reprimir, manter aquilo abafado por algum tempo. E tudo que se reprime e nunca morre, um dia ele vai dar um jeito de sair. Ele vai ficar ali fervendo, 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 e uma hora estoura. Se a gente não tem o cuidado de fazer o check-out, em alguns momentos para fazer check-in e outras coisas, a gente fatalmente vai acabar explodindo uma panela de pressão. Sendo as emoções algo que não se controla, mas que se vivencia involuntariamente durante todo instante, como atividade natural, nas relações intra e interpessoais, cuidar da inteligência emocional é cuidar das relações, de mim e do outro ao mesmo tempo, de ambos. Cuidar-se e manter-se sustentável é colaborar para a sustentação das relações em que se está inserido, no ambiente de trabalho ou em casa, onde for, influenciando e sendo influenciado. Considerando que a emoção é primária, cuidar do ser interior é permitir-se estar bem para aproveitar sua inteligência, todas. Aqui a gente já começa a fazer uma relação da inteligência que está conectada ao cérebro, ao coração e todas as suas emoções. Você não tem como separar. Se eu não estou bem, o seu cérebro vai funcionar bem, todas as minhas capacidades de inteligência não estão funcionando bem. Não, todo mundo, a gente depende sempre da situação das nossas emoções. Em alguns momentos a gente consegue conter por um tempo, mas de uma hora elas precisam sair. Elas precisam viver também para o nosso corpo. Se não estamos bem e se o emocional está abalado, a concentração, qualidade e cuidado com a execução ficam também comprometidos. O cuidado, no dicionário, tem diversos sinônimos. Eu encontrei 45 e trouxe só alguns aqui, para exemplificar. Ele tem a ver com atenção, com cuidado, com ponderação, tem prudência, delicadeza, responsabilidade e meditado. Meditado no sentido foi pensado. Então, eu chego a uma prévia conclusão de que ele tem muito a ver com a pausa.
Porque como é que você vai se cuidar se você não se sentir? Como é que você vai ter atenção se você não pausar para ter atenção, para ter cautela, ponderação, prudência, delicadeza, responsabilidade e o meditado e o pensado? Então, o cuidado tem muito a ver com a pausa. As pausas que são necessárias no nosso dia a dia. O cafezinho, o descanso após o trabalho, ou mesmo que às vezes vire mais de um dia trabalhando, tem depois uma pausa que seja suficiente para aquela reposição. O ser humano precisa constantemente de diversidade para ser realizado. Mentes estritas, elas acabam sofrendo porque elas perdem o entusiasmo. Se você fica sempre na mesma coisa, você não renova no oxigênio, então você acaba ficando limitado. Isso. Uma coisa estimula a outra. Se você está estimulando o seu cérebro, ele vai te trazer algumas emoções e vice-versa, na relação com as pessoas também. Então a gente precisa fazer esses check-ins e check-outs para a gente também criar essa flexibilidade, para a gente também ter o prazer de entusiasmo. Não estou falando de grande entusiasmo de uma mega viagem. Desliguei aqui e vou brincar com o cachorro, com o filho, com quem seja. Isso dá um entusiasmo. A gente precisa de emoções para viver, para se sentir satisfeito. Sustentabilidade emocional é cuidado consigo, com o outro, com as relações, com a inteligência e a criatividade. Portanto, manter-se saudável para viver, trabalhar, é cuidar para que a dimensão emocional esteja saudável também. Sendo a responsabilidade de cada um cuidar da própria sustentação, e um líder pode colaborar e incentivar um ambiente propício que incentive a prática sustentável. Se eu tive um dia exaustivo de trabalho, é um cuidado fazer um check-out do assunto de trabalho e check-in de demais assuntos, para que eu venha a oxigenar meu cérebro. Então, ser emocionalmente sustentável colabora para manter a sustentação da malha de emoções e sentimentos entre pessoas. Não é à toa que esse slide começa pulsando. A gente viu lá no primeiro como era uma pessoa e aqui é todo mundo. Todo mundo começa, se você está no trabalho ou aqui mesmo, está pulsando várias emoções em cada um e a gente não sabe. E no todo é uma malha. E se uma delas não está bem, a outra parte da malha também vai começar a sofrer um certo impacto sobre isso. Nas relações interpessoais, se todos cuidarem do próprio enlace, a malha estica e depois ela volta ao normal. Ela começa a soltar aqui, puxa lá. Então, a comunicação, o sentir o outro, estar com o outro, é importantíssimo isso no âmbito do trabalho, no âmbito da vida pessoal, onde você estiver. A gente sempre que está envolvido tendo uma relação com alguém, cria-se uma malha que não está ligada somente, por exemplo, no trabalho, a uma atividade técnica. Ela está ligada também, quando eu falo com uma outra pessoa, tem uma empatia, tem uma característica, às vezes, que uma pessoa gosta na outra que não gosta. Então, as emoções nunca estão afastadas, elas estão sempre em conjunto com a gente. Então, sustentabilidade emocional é também cuidado com todos os tipos de inteligência que nós temos, constantemente. E a segurança psicológica, que o Christian já citou hoje, é parte da área da sustentabilidade emocional. Como é que eu vou manter o ambiente, uma segurança das pessoas se essa malha fica se rompendo, está sempre o tempo todo envolvido? E assim, como eu não gosto de ficar geralmente só no teórico, quero entender um pouquinho do que as pessoas entenderam do que está sendo apresentado, eu gosto de pedir uma contribuição de você. Então agora eu vou para uma outra tela aqui e a gente vai trabalhar junto. Eu vou pedir que através do chat vocês me ajudem assim, a pensar juntos como que a gente pode contribuir para relações sustentáveis no dia a dia. Estou aqui no mapa mental. Tem um delay só, viu, Dani, entre o YouTube e aqui, tá? Vou esperar um pouquinho, Ah, tá bom. tá? Só você Então tá me eu ouvindo, eu acho. aguardarei. Será que a mensagem não chegou do YouTube? Ah, agora acho que sim. Então, o que vocês forem trazendo aqui, eu vou colocar nesse mapa mental. Para quem não conhece o mapa mental, a gente vai construindo a partir de uma ideia central tudo o que vier à cabeça.
Então, eu já iniciei esse mapa mental com uma contribuição aqui, que é me conhecendo. Para eu manter uma relação sustentável, eu preciso saber como eu sou diante daquele ambiente, diante das outras pessoas que estão à minha volta. Olha, tem uma E mais contribuição da Silvana Chaves, autoconhecimento. autoconhecimento. Muito bem, Silvana. O Christian, cuidando de mim. Conhecimento. Cuidado de mim. Meditação, da Sil também. Meditação. Muito bem. Meditação é o retorno a si mesmo. Eu posso fazer um meu pessoal aí, respeito a limites. Respeito a limites. Muito bem. Mais algum? Mais alguém quer se arriscar aqui? O pessoal é dos hard sciences, né? É Sim. tudo muito novo. Honestidade. Honestidade, autorresponsabilização. Honestidade. Autorresponsabilização. Terapias. Terapias. Aí tem duas pessoas que falaram respeitando a si mesmo, Certo. positivismo, Positivo. respeitando meus limites. Já tenho aqui, então. Vamos lá. Já deu? Saber escutar. Saber escutar. É que eu não sei se aí era Saber. limite aos próprios, não sei se você vai agrupar limite próprio e limite dos outros, mas deve estar junto, eu imagino. Ah, tá. Não. Então, se é limite dos outros, eu vou colocar. Limite dos outros. Muito bem. Acho que por enquanto pausou, né, Júlia? Então, se surgir mais um, você me avisa, por favor. Teve um aqui, ó, conhecer e atuar conforme meus valores. Muito bem. Certo. Cuidar de relacionamentos. Certo. Mais algum? Autocuidado, não sei se já apareceu. Porque tem cuidando de mim, né? Deve Responsabilidade. ser o autocuidado, né? Cuidar de relacionamentos, já foi. Tem um grupo que eu não sei se foi só um comentário, se quis colocar sucesso, empatia. Empatia. Quem falou sucesso, se puder me ajudar a contextualizar a ideia do sucesso neste caso, daí eu posso responder. Sucesso isolado, não. É celebrar. Ah, Acho que celebrar. celebrar, Muito bem. celebração, Celebrar o comemorar, sucesso. né? É. Celebrar o sucesso. Perfeito. E aí, já dá para conversar? Já dá para conversar. Você falou assim. Eu coloquei do lado um pouquinho de cada lado, não é porque tem algum motivo especial além de organizar e ficar mais distribuído, né? Porque isso não é redondo. Mas eu tenho todos a mesma mesmo Surgiu peso um aqui. aqui, ó, resgate de suas origens. Muito bem. Resgate das suas. Nossa, apareceu uma culpa aqui, eu vou te falar e depois você, você me diz. Culpa? É, se a Ah, culpa vamos entender o que é contribui essa para a culpa, relação né? sustentável. É compartilhamento de culpa, seria? Veio só a culpa, aí eu não sei se contribui, é você que vai dizer. Vamos ver se no meu sentido. Eu vou começar a ler então aqui um pouco e fazer Tá bom, uma vamos versão pausar disso. então. Se alguém quiser falar sobre a culpa, ou se surgir mais coisas, depois você me fala. Então, vamos lá. Tudo isso aqui contribui mesmo. Alguns são muito semelhantes. Ah, cuidando de mim. Vou começar aqui da esquerda para a direita, para mais conseguir entender. Cuidar de mim. Para isso, eu preciso de autoconhecimento para me cuidar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Aí eu tenho que ter a minha autorresponsabilização. Posso ser positivo, nem todo mundo é, isso é uma característica de cada um.
Tem gente que tem uma tendência a ser mais positiva, outra tendência a ser mais negativa. Isso não é uma coisa ruim, nem ser positiva ou ser negativa, depende da intensidade disso. Extremos nunca são bons em nenhuma relação. Mas às vezes uma pessoa que tem uma característica mais negativa, ela traz muito cuidado, mais cuidado para o ambiente. Uma pessoa que está pensando um pouco mais à frente no que pode vir a acontecer. Ela pode ser uma pessoa chave para evitar risco. Então, ser positivo é bom, que a pessoa que incentiva, mas ser negativo também, em determinado intensidade, também é bacana. Respeitar o limite dos outros, sim, e para isso eu preciso me conhecer para eu poder aprender a me respeitar, para eu poder também respeitar o outro. Para respeitar o limite dos outros, eu tenho que aprender a respeitar os outros, prestar atenção aos outros. Isso faz parte também do cuidar de relacionamentos. Para eu poder cuidar de um relacionamento, eu tenho que saber o limite do outro. Para eu saber o limite do outro, tem que surgir uma coisa chamada conversa, diálogo, para o outro poder me dizer o que incomoda ele. Isso tem muito a ver com bullying, né? O bullying é uma coisa muito sensível. Como é que eu sei que a outra pessoa está se sentindo sofrendo bullying? Se ela me disser ou se ela demonstrar de qualquer outra maneira. Quando eu digo disser, pode ser qualquer tipo de linguagem. Quem define o que é bullying não sou eu, é o outro que está recebendo isso. Então ele vai me dizer se está sendo bom ou não para ele. E para tudo isso eu preciso também ter empatia. Empatia é uma maneira mais abrangente e é tentar se colocar no lugar do outro, tentar sentir um pouco do que o outro sente. Mas é sempre um tentar. E sempre vem a partir de uma comunicação. E o outro vai me dizer, de seja qual for a maneira física, emocional ou verbal, ou em outras, ele vai me dizer se está bom para ele. É tentar sempre me comunicar. Tem uma questão da responsabilização também pelo outro. Celebrar o sucesso é importantíssimo. Qualquer que seja a etapa, tem gente que só espera para concluir um projeto enorme para ir lá e dar um parabéns. Qualquer sucesso, se você faz pequenas etapas de um projeto, você vai ter, se você celebrou, os seus colaboradores, você e toda a equipe, principalmente você também vai poder chegar em casa, celebrei uma etapa do meu processo, divide isso com outras pessoas, divide isso com os colegas, com todo mundo é importante nessa hora. A pessoa que é mais otimista, que é mais pessimista, que faz mais, que faz mais ou menos, que é mais executora, que é mais de ideias. Então, celebrar o sucesso traz essa, o quê? Aquela pausa para que a gente reflita um pouco, para que a gente volte a olhar para tudo que foi feito e fale, puxa, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz. Então, isso também é um sinônimo de cuidado com o outro, com uma relação. Celebrar o sucesso é importantíssimo. A culpa, eu vou entender a culpa aqui, se eu estiver errado, me pode colocar aí no chat, mas eu entendo que a culpa tem a ver com, se eu me sinto culpado por algo que aconteceu, eu não vou poder colaborar positivamente, eu vou estar mal com aquilo. E se eu culpo alguém sobre algo que aconteceu errado, também é algo injusto, porque dentro de um time, de um grupo, a responsabilidade por de um problema geral, geralmente é causado pelo grupo todo. São pessoas que estão junto ali, às vezes viram que algo poderia dar errado e não falaram, não levantaram a mão, não levaram isso para quem é responsável por resolver. Então, eu entendo que se tiver um compartilhamento das dificuldades, não vai ter uma grande culpa gerada por isso. E se alguém errou uma vez, paciência natural. A cultura nova, a cultura ágil diz muito isso. Vamos errar rápido para poder corrigir e corrigir o quanto antes de uma maneira pensada, calculada, com cuidado. Perceber o erro tem que ser rápido, mas a correção tem que ser pensada. Me conhecer é extremamente importante. Meditação ajuda muito para você se conhecer, porque a meditação é a pausa no mergulho para esse interior, para você olhar para dentro, para você respirar, para você se autoconhecer. E aí ser honesto com você, se autorresponsabilizar, porque você sabe que você é desse jeito. E nem sempre você vai ser uma pessoa que vai fazer tudo corretamente e vai acertar sempre. Respeito a limites, e aí respeito a si mesmo, respeito o limite do outro. Quando você. É difícil alguém que não respeite os próprios limites saber respeitar o limite do outro. Porque ela não tem nem, às vezes, a percepção do que é limite. Como é que ela vai saber qual é o limite do outro? Se o outro, às vezes, não deixa muito claro. Às vezes, numa relação, a pessoa acaba sendo. Volta e meia, ela fala alto. Ela não fala alto porque talvez ela seja mal educada, porque talvez as pessoas não entendam o limite dela, ela não sabe outra forma de explicar qual é o limite dela. E às vezes a entonação da voz pode ajudá-la. É uma forma dela se comunicar. Então, você pode não estar errado, tudo depende do contexto. Terapias todas sempre têm muito a ver com autoconhecimento, com cuidado de si mesmo.
o respeito a si mesmo tem a ver com o autoconhecimento, com as próprias limitações, com respeito a limites, aos próprios limites. Eu acho que respeitar a si mesmo é a primeira chave para você aprender a respeitar o outro. Você entender o que é respeito. Você aprende a respeitar o outro se você não entende nem qual é o seu respeito. É um exercício interno. Saber escutar é extremamente importante, porque senão você não forma nenhum tipo de conexão com as outras pessoas, se forma um monólogo e não um diálogo. Tem um diálogo sem uma escuta ativa, uma escuta atenta ao que está acontecendo. Conhecer e atuar conforme os meus valores, tem muito a ver com autoconhecimento, com honestidade comigo mesmo. Se eu estou trabalhando em uma cultura que fere meus valores, eu posso me sentir muito incomodado com isso. Então, talvez alguma coisa vai ter que mudar. Porque ou eu entenda melhor o valor, ou eu me adapte de uma outra forma. Então, é extremamente importante conhecer e atuar conforme os valores que você está. O autocuidado, que se liga ao autoconhecimento, à honestidade consigo mesmo, à meditação, com respeito. Então, é o tempo todo voltar a si mesmo, é fazer o check-in numa atividade intensa, volta, faz o check-out, faz o check-in em você, respira, faz aquela pausa. Isso traz também o resgate às origens. Resgatar as origens. O que a gente chama voltar às coisas mesmas, voltar ao básico, voltar à essência. Tem muito a ver. Se eu aprendo a voltar às minhas origens, eu estou me cuidando, eu estou mais relaxado, eu estou mais tranquilo, eu tenho uma pausa, eu cuidei de mim, e quando eu vou para a relação com o outro, eu estou novamente por inteiro. E estar inteiro é extremamente importante para qualquer tipo de relação que você tiver. E numa relação de trabalho, uma relação intensa, como mudar a cultura na área de alimentos, se você não está inteiro por ali para saber lidar com um pouquinho de cada situação, como é que você vai conseguir aplicar esse monte de coisa aqui? Saber escutar, fazer falar, saber sentir, ter empatia, celebrar, fazer culpa. Não dá. Você não tem como dar para o outro aquilo que você não tem. Se você está pela metade, você vai dar no máximo metade. Então é extremamente importante esse conhecimento, esse entendimento e esse resgate das suas origens, para saber quem você é e como você é. Muito bem, acho que as contribuições foram excelentes. Chegou mais alguma coisa, Ju? Uma dúvida, pergunta? Um comentário? Só um instantinho, peraí aqui. Teve a questão da culpa, né, que entrou, né, em conversa, uma participante do chat falou que sente que a culpa é um sentimento paralisante. É ao contrário, a autorresponsabilização motiva a gente e a gente consegue entender a falha e agir sobre ela, né? Então, coloca assim Sim, o eu. Eu posso me responsabilizar e promover mudanças. Achei uma reflexão interessante. eu achei sensacional, Denise, porque é o seguinte, a culpa é realmente um sentimento extremamente paralisante. Eu acho que é o pior dos sentimentos que a gente pode ter ou que a gente poderia provocar em alguém, mesmo que seja voluntariamente. E aí não se culpe se isso foi provocado involuntariamente. Isso também pode acontecer. Então, a culpa é um sentimento que traz essa coisa de destravar porque você não quer fazer mais porque você acha que pode piorar a coisa. E a responsabilização é você entender que as coisas não aconteceram sozinho, você não fez isso sozinho e que você não precisa parar por causa disso. Peraí, vamos ver, errou, não ficou legal, não ficou bom? Como é que eu vou fazer agora para melhorar? Como é que a gente vai facilitar? Escutar o outro, entender o que o outro está fazendo e aí realmente promover a mudança. Achei que foi a colocação excelente. Dani, você pode parar de compartilhar aqui, porque eu acho que agora a gente vai conversar, né? Você vai apresentar mais alguma coisa? Não, era só o Ah, encerramento aqui. ok. E os contatos, Vamos né? parar aqui, ver os contatos aqui. Então, já encerrei aqui, Excelente. agora vamos para as dúvidas. Alguém quiser falar alguma coisa? Tiver, né? Que na verdade a interação é pelo chat, né? Eu vou dar o meu depoimento pessoal, que depois de fazer porque eu sou aluna da casa também, matriculada, né? Fazer exercícios de autoconhecimento, autossabotadores, alguma classificação de perfil. Eu corri para psicoterapia, que fiz a minha primeira sessão semana passada. E aí vou entrar num processo aí que realmente acenderam algumas luzinhas. Já tinha feito em outros momentos da minha vida, mas achei necessária a questão do autocuidado, autoconhecimento, repassar aí por mais um Parabéns, ciclo, Ju. então. Eu Fico avisei muito o feliz por Christian isso. também que ele foi
responsável por isso. Tá bom. Eu acho que esse é o Christian, grande passo. Fala aí, Cris. Aqui, tô atento. É, Parabéns pelo seu processo, Juliane. Obrigado pela contribuição, Daniel. Daniel Nada. acompanha a gente na casa. A gente tem orgulho de receber o Daniel, sempre com boas ideias, trazendo boas discussões, né? E sem dúvida nenhuma vai incentivar bastante a gente nessa jornada aí de descobertas, até porque na origem eu sou engenheiro, né? Pessoal, tem gente no